Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje vamos dar continuidade ao nosso ensinamento do básico ao intermediário sobre análise gráfica e eu vou falar um pouquinho sobre pivôs e linhas de tendência. Inclusive, cara, esses dias eu fiz uma entradinha de R$1.200 utilizando o básico da análise de pivôs. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aí ao longo do vídeo, vamos lá. Então vamos lá rapaziada, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje falando um pouquinho sobre linhas de tendência e também sobre pivôs. Lembrando, cara, logo de início, né, vou deixar aquele recado padrão, link na descrição do meu grupo no Telegram, link na descrição da plataforma que eu tô utilizando, que é a Binomo, tá? Vou deixar o meu link pra você se cadastrar, que aí eu e você acaba ganhando um bônus ali no final das contas. Também vou deixar o codiguinho pra você botar lá no seu depósito, você vai ganhar um bônus, eu também vou ganhar, vou deixar tudo bonitinho na descrição. E agora vamos iniciar o vídeo fazendo as explicações sobre como que funciona cada um desses fundamentos. Vamos lá. O primeiro fundamento que a gente vai estar abordando aqui no vídeo seriam as linhas de tendência. No caso, a gente possui a linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa, que vulgarmente é chamado, né, de LTA e LTB, e é assim que eu vou chamar daqui pra frente pra você começar a se acostumar, certo? Então vamos lá, cara, o que seriam as linhas de tendência? Nada mais é do que uma linha, cara, que a gente vai traçar nas extremidades da movimentação pra entender sobre a amplitude e sobre a acentuação daquele movimento que tá acontecendo na nossa frente. Olha só, primeiro eu vou desenhar aqui pra gente entender e logo depois eu já vou botar aqui no gráfico pra você compreender um pouquinho melhor. Então vamos lá. Então, por exemplo, cara, a gente tem aqui uma movimentação de alta bonitinha acontecendo na nossa frente, certo? Como que a gente vai marcar uma linha de tendência de alta nesse gráfico aqui pra gente entender sobre como que tá toda essa movimentação? A gente vai tocar, ó, todos os fundos dessa movimentação, então a gente consegue compreender que é assim que está a amplitude de movimento. E pra que isso aqui vai servir? Cara, isso aqui só vai servir pra você se balizar toda vez que você bater o olho nesse ativo. Então vou te dar um exemplo, você faz análise aí de 10 ativos que você tá localizando uma entrada. Se você marcar uma linha de tendência em cada um deles, toda vez que você bater o olho no gráfico e você vê que, por exemplo, ele tá respeitando ainda aquela linha de tendência que você marcou, sei lá, 10 dias atrás, você vai entender que a movimentação primária continua sendo de alta. E quando você bater o olho no ativo e você vê que ele rompeu aquela linha de tendência de alta, opa, você já vai ligar um alerta e vai entender, pô, peraí, ele tá começando a virar a movimentação. Só tem que eu jamais vou fazer nenhuma operação somente baseado em linha de tendência, jamais na sua vida, meu querido. Não é porque ele rompeu uma linha de tendência de alta que você vai bater uma venda aqui. Não faça isso de forma alguma. A linha de tendência é somente para você se situar e entender o que está acontecendo ali no ativo na hora que você bate o olho. Depois daí para frente você vai fazer uma análise bem mais complexa para fazer uma entradinha melhor, certo? Então aqui está uma linha de tendência de alta, né, que é a linha que toca todos os fundos no caso de uma movimentação de alta, e no caso de uma queda é exatamente o oposto. A gente está vendo, por exemplo, o ativo fazendo toda a movimentação de baixa bem bonito, a gente vai traçar uma linha de tendência de baixa e também não é porque o ativo rompeu essa linha de tendência de baixa para cima que a gente vai comprar esse ativo, porque a gente vai adivinhar que agora ele vai começar a subir só porque ele rompeu uma linha de tendência de baixa. Não, meu querido, isso aqui é somente pra gente entender o que tá acontecendo quando a gente faz análise ali de 1 trilhão de ativos diferentes e a gente bate o olho e a gente, opa, agora sim ele tá começando a virar, agora eu vou montar uma estratégia aqui, de repente pra pegar uma compra, eu vou esperar pra ver o que vai acontecer. É basicamente pra isso, tá? E agora eu vou marcar no gráfico pra você entender isso direitinho aqui na tela. Então vamos lá, eu acabei de pegar aqui a ferramenta da própria Binomo e eu vou marcar no gráfico aqui, ó, uma linha de tendência de baixa primária que tá acontecendo nesse ativo aqui, tocando todos os topos, né? No caso é uma linha de tendência de baixa, uma LTB, então a gente tem que tocar todos os topos para entender qual é a amplitude de toda essa movimentação de baixa. Acabei de marcar aqui na tela, tá vendo? Isso aqui é a linha de tendência de baixa, que esse daqui é o topo máximo, né, de toda essa movimentação, e aqui tá toda a inclinação desse movimento. Então, se eu bater o olho aqui no futuro e ver que ele tá rompendo essa linha de tendência de baixo para cima, eu já começo a entender que ele tá tentando virar essa movimentação e eu começo a aplicar alguma estratégia baseada nisso, mas jamais vou comprar somente porque ele fez o rompimento de toda essa movimentação de baixa, pelo amor de Deus, tá, gente? Essa daqui, no caso, é uma LTB e agora eu vou te dar um exemplo simples de uma LTA, vamos lá. Ó, eu vou marcar aqui agora uma linha de tendência de alta que vai servir até para vocês entenderem sobre a serventia de uma linha de tendência de forma geral, certo? Eu acabei de marcar uma linha de tendência onde ele conectou todos esses fundos anteriores. E, cara, se a gente, por exemplo, tivesse nesse dia aqui, tá, e já tivesse marcado essa linha de tendência, a gente ia conseguir entender qual era a amplitude de todo esse movimento que estava acontecendo e o que ele estava respeitando, afinal de contas. E quando a gente viu, né, ele rompendo essa linha de tendência de alta para baixo, a gente já ia começar a virar a nossa cabeça para venda, e aí sim, depois de toda a movimentação, ó, que ele fez aqui, a gente poderia ter batido uma vendinha bem bonito, mas jamais, como eu falei para vocês, bater uma venda só porque ele rompeu a linha de tendência. Eu tô vendo que aqui deu certo, mas não faça isso, pelo amor de Deus, tá? Na maioria das vezes, você vai acabar marcando a linha de tendência de forma errada e vai acabar tomando stop à toa. Então aqui
aqui tá um exemplo de linha de tendência de alta, onde ele respeitou várias vezes esse ponto, né? Ele sempre respeitou essa extremidade, até que ele fez o rompimento e virou toda a movimentação para queda, tá? Então, basicamente, essa é a explicação de linhas de tendência, e agora vamos falar um pouquinho sobre os pivôs. Então, o que seriam os famosos pivôs de alta e pivôs de baixa, que provavelmente, se você já viu algum vídeo meu, você já ouviu eu falando sobre essas expressões, e agora eu vou estar explicando para vocês exatamente como que funciona, certo? Cara, pivô nada mais é do que aquele movimento principal que vai indicar a movimentação do ativo. Então eu vou te dar um exemplo simples aqui, tá? O que seria um pivô de alta? Vamos lá. A gente tá vendo o ativo fazendo essa pernada de alta bem bonita. Logo depois ele vai lá e faz um recuo, né? Que a gente chama isso aqui de pullback, beleza? Então agora, cara, a gente olha para esse ativo e é quando a gente fala assim, olha só, esse ativo aqui está armando um pivô de alta. Ou seja, né, ele tá deixando um fundo mais baixo que o anterior e ele tá fazendo aqui, ó, o rompimento desse topo que ele acabou de fazer. Então agora ele armou o pivô de alta, ou seja, é o pivô de toda a movimentação, cara, que ele pode ser que continue subindo. Então aqui agora a gente vai ficar de olho para ver se ele vai respeitar esse topo anterior para pegar a continuidade de toda a movimentação de alta que ele está se iniciando, né? É o começo de todo o movimento. É por isso que a gente chama isso aqui de pivô, tá? E aqui, cara, é uma junção de todos os fundamentos, né? Que a gente acaba juntando quando a gente vê o ativo fazendo isso aqui, né? E a gente tá vendo que ele tá respeitando o topo anterior, a gente tá juntando aqui dois fundamentos básicos de análise gráfica, que seria análise de tendência, porque a gente tá analisando uma possível tendência de alta, e análise também de suporte e resistência, porque a gente viu, né, que aqui era um topo, então isso aqui no caso era uma resistência, e a partir do momento que ele foi rompido e ele tá voltando para testar essa resistência, agora ela tá virando um suporte. Então a gente tá mesclando aqui análise de tendência com análise de suporte e resistência básica, tá? Então isso aqui, cara, é o pivô de tudo, é o pivô de toda a movimentação, é por isso que é chamado de pivô. Então no caso de uma movimentação de baixa, é exatamente o oposto, a gente vai ver o ativo fazendo toda a pernada de queda, logo depois ele vai deixar um fundo bem bonitão e a gente vai falar assim, ó, esse ativo aqui ele tá armando um pivô de baixa, hein? Quando ele faz o rompimento, a gente tem esse pivô confirmado e a gente vai ficar só esperando ele fazer o teste dessa região aqui para tentar pegar uma continuidade de venda, né? Continuidade de toda a movimentação de queda que ele tá apresentando aqui pra gente, certo? Agora eu vou marcar aqui no gráfico para você entender tudo bem direitinho. Vamos lá. Gente, se a gente for analisar aqui para trás, a todo momento a gente acaba vendo um monte de pivô acontecendo. O que você tem que aprimorar é justamente a sua visão para entender quando que aquilo ali tá acontecendo na hora que você está analisando o gráfico, certo? Então, só de bater o olho aqui, eu tô vendo aqui, ó, por exemplo, aqui a gente tá vendo um pivô, né, onde ele fez um topo, um fundo, ele fez o rompimento desse topo anterior e ele veio testar justamente esse topo para dar continuidade à sua movimentação. Então, por exemplo, aqui deu uma comprinha, né? Inclusive, ó, se você for marcar esse topo anterior, você vê quantas vezes ele deixou vários candles de indecisão, mostrando que ele não teria força suficiente para cair mais e mostrando também que ele queria dar continuidade a toda a movimentação de alta que ele estava formando aqui no gráfico, certo? Depois ele acabou não rompendo o topo, mas aí tanto faz, porque a gente já viu o pivô aqui, que é o início de toda a movimentação acontecendo e você já teria feito seu dinheiro há muito tempo. Aqui atrás a mesma coisa. Por exemplo, a gente está vendo que ele fez essa pernada de baixa, logo depois ele deixou um topo mais baixo que o anterior e ele fez o rompimento desse fundo, ou seja, ele armou o pivô. E o que ele fez depois disso? Ele foi lá e testou o fundo anterior, ficou acumulando por horas aqui, não conseguiu voltar a trabalhar acima disso e deu continuidade a toda a movimentação de baixa. Ah, Yuri, mas depois ele foi lá e subiu. Não importa, cara, a sua análise foi do primeiro pivô que aconteceu e você teria ganho dinheiro nesse tipo de movimentação. Não dá para você adivinhar quando que ele vai iniciar uma tendência de 38 meses. Você tá tentando adivinhar uma tendência de curto período onde você vai pegar aquele ganho ali na análise que você fez. E a análise aqui estaria totalmente correta, né? A análise que você fez foi o quê? Ó, ele armou um pivô de baixa, rompeu, confirmou o pivô, testou o fundo anterior e deu continuidade a toda a movimentação de queda. Pronto, dinheirinho no bolso, é isso e pronto, tá? E como eu falei pra vocês, o que vocês têm que aprimorar é justamente vocês conseguirem enxergar isso aqui na hora que está acontecendo, porque é bem complicado, tá? Eu falando assim, olhando o gráfico parado, é bem simples, mas pra você, por exemplo, que tá começando, eu te recomendo, cara, olhar 38 milhões de gráficos aqui passados pra entender exatamente como que é a formação de cada pivôzinho e entender quando isso estiver acontecendo ali em tempo real na sua frente, tá? No próximo vídeo, meu querido, eu vou mostrar 2 trades que eu realizei utilizando pivô e um dos trades foi de mais de R$1.000, cara. Foi uma entrada de R$1.200 aqui na Binomo, então não é brincadeira não. E eu vou repetir isso aqui mais uma vez, cara. Olha só, pivô é um ensinamento básico da análise gráfica que todo mundo utiliza até no nível mais avançado de trade possível, cara. Então, pelo amor de Deus, você tem que aprender o que é um pivô e tem que masterizar isso o mais rápido possível, porque isso aqui é a base literalmente de tudo, beleza? Então, cara, basicamente
basicamente o vídeo de hoje era para falar um pouquinho sobre linhas de tendência, um pouquinho também sobre pivôs. No próximo vídeo eu vou mostrar isso aqui, tudo que eu tô mostrando para vocês, funcionando na prática, na conta real, beleza? Lembrando sempre que caso você queira ajudar o seu amigo aqui, eu vou deixar o link para cadastro da Binomo na descrição. Então, cara, basicamente o vídeo de hoje era para falar um pouquinho sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, curte aí, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo da série. Valeu! Acting all okay today.